Na festa de aniversário de 7 anos, um gesto cruel disfarçado de acidente revela uma tensão invisível. Uma funcionária discreta percebe que aquilo não foi um erro isolado, mas o começo de algo muito mais grave. Enquanto a casa exibe luxo, a criança vive sob silêncio, controle e isolamento emocional. E é quando ela chora sozinha no closet que uma aliança silenciosa começa a mudar seu destino. A mansão no Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo, brilhava com a decoração rosa e dourada da festa. Sofia Mendonça completava 7 anos naquela tarde de sábado. Os balões em formato de coroa e as mesas impecavelmente arranjadas contrastavam com o rosto da aniversariante, que não sorria desde que seu pai anunciara que precisaria atender a algumas ligações de trabalho durante a comemoração. Luísa Andrade, recém-contratada como bibliotecária particular da residência dos Mendonça, organizava os livros que seriam dados como lembrancinha aos poucos convidados, todos filhos de sócios ou clientes importantes de Ricardo Mendonça, um dos advogados tributaristas mais requisitados de São Paulo. De seu canto discreto, Luísa observava a dinâmica familiar com olhos atentos e curiosos. Sofia estava sentada sozinha em uma das cadeiras decoradas, balançando os pés que não alcançavam o chão, enquanto ajustava a tiara que combinava com seu vestido. Seus olhos castanhos, grandes e expressivos, seguiam os movimentos de Beatriz, sua madrasta, que circulava entre os convidados adultos, com um sorriso impecável, interrompendo ocasionalmente a conversa para verificar se os garçons serviam corretamente as bebidas. "Venham todos, está na hora do parabéns", anunciou Beatriz Vasconcelos Mendonça, com sua voz melodiosa, que sempre parecia ligar um interruptor quando havia audiência. Luísa notou que a mulher não chamou Sofia, que permaneceu sentada até que Dona Iracema, a governanta da casa há mais de 20 anos, foi buscá-la gentilmente pela mão. "Vamos, pequena. É sua hora especial." O bolo chegou. 3 andares de pasta americana, enfeites dourados e 7 velinhas finas no topo. Beatriz posicionou Sofia na frente da mesa, ajustando seu cabelo e sussurrando algo em seu ouvido que fez a menina enrijecer. Ricardo, finalmente afastando-se do celular, apareceu para ficar ao lado da filha, passando a mão distraidamente em seus cabelos, enquanto ainda olhava para a tela do aparelho. Os convidados cantaram parabéns com entusiasmo ensaiado. Quando a música terminou, Beatriz anunciou alegremente: "Agora Sofia vai fazer um pedido e apagar as velinhas." A menina fechou os olhos por um momento. Quando os reabriu, soprou as velas com uma determinação que surpreendeu Luísa. Todos aplaudiram. Foi então que aconteceu. Ao se inclinar para cortar o bolo, Beatriz moveu-se de um jeito estranho, quase imperceptível, para quem não estivesse atento. Seu corpo empurrou a mesa, fazendo o bolo balançar perigosamente antes de tombar para o lado e cair no chão com um som pastoso e seco. Um silêncio constrangedor dominou o ambiente. Sofia ficou paralisada, olhando para o bolo destruído, sua expressão congelada em um não-sentimento que pareceu mais perturbador a Luísa do que qualquer choro. "Que desastre!" exclamou Beatriz, levando as mãos ao rosto. "Sinto muito, querida, foi um acidente. Estas mesas são tão instáveis." Mas Luísa, parada na entrada do salão com os livrinhos de lembrança nas mãos, viu algo que os outros não notaram. O sorriso quase imperceptível que se formou no canto dos lábios de Beatriz, antes de sua expressão se transformar em uma máscara de consternação. E também viu que a mão da mulher havia empurrado deliberadamente a mesa. "Ricardo, faça algo", Beatriz reclamou, enquanto os funcionários da casa já se movimentavam para limpar a bagunça. O pai de Sofia, que mal havia testemunhado o ocorrido, por estar respondendo a uma mensagem, guardou o celular no bolso e se aproximou da filha, agachando-se para ficar na altura de seus olhos. "Não fique triste, princesa. Papai vai mandar buscar outro bolo, um ainda maior, certo?" Sofia apenas assentiu, sem dizer nada. Seus olhos estavam secos, e isso incomodou profundamente Luísa. Uma criança de 7 anos deveria chorar quando seu bolo de aniversário é destruído, não ficar em silêncio como se estivesse acostumada a decepções. "Não se preocupe com isso", Beatriz interveio, alisando o vestido. "Já temos sorvete e docinhos suficientes.
E Sofia nem gosta tanto assim de bolo, não é mesmo, querida? A menina baixou o olhar e balançou a cabeça em concordância automática. A festa continuou, com os adultos logo esquecendo o incidente. Ricardo voltou para suas ligações. Os poucos amiguinhos de Sofia brincavam sob supervisão de uma animadora contratada. A aniversariante permaneceu sentada, observando tudo com olhos distantes. Luísa distribuiu as lembrancinhas, mas quando chegou a hora de entregar o livro para Sofia, fez questão de se ajoelhar ao seu lado. Escolhi este especialmente para você, disse em voz baixa. É sobre uma menina que descobre um mundo secreto dentro de sua própria casa. Achei que você gostaria. Por um breve momento, os olhos de Sofia brilharam. Ela pegou o livro e acariciou a capa ilustrada. Obrigada, respondeu tão baixo que Luísa quase não escutou. De nada. Se quiser, posso te ajudar a ler depois. Trabalho organizando os livros do seu pai, mas meu trabalho favorito é ler histórias. Sofia assentiu, um movimento quase imperceptível, antes que Beatriz aparecesse ao seu lado. Sofia, vá brincar com as outras crianças. A senhorita Luísa tem trabalho a fazer na biblioteca. Quando Sofia se afastou, Beatriz virou-se para Luísa com um sorriso que não alcançava seus olhos. Agradeço sua iniciativa com as lembranças, mas prefiro que se atenha às suas funções. Fui clara quando a contratei. Sua responsabilidade é exclusivamente com os livros do acervo. Sofia tem tutores apropriados para suas necessidades educacionais. Luísa assentiu educadamente. Compreendo, senhora Vasconcelos Mendonça. Peço desculpas se ultrapassei algum limite. Beatriz manteve o sorriso artificial. Não se preocupe. Apenas lembre-se do seu lugar nesta casa. Nos dias que se seguiram, Luísa começou a notar um padrão perturbador. Sofia raramente aparecia nas áreas comuns da mansão. Quando Luísa perguntou a dona Iracema sobre a menina, a governanta respondeu com frases evasivas, mas seu olhar comunicava preocupação. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde, catalogando uma nova coleção de livros raros que Ricardo havia adquirido, Luísa viu algo que confirmou suas suspeitas. Beatriz deixou uma bandeja com comida fria no corredor, do lado de fora do quarto de Sofia, e enviou uma mensagem pelo celular. Segundos depois, a porta se abriu, e a menina pegou a bandeja silenciosamente, voltando a fechar a porta em seguida. Aquilo não parecia normal. Luísa decidiu prestar mais atenção. No dia seguinte, ela conseguiu uma desculpa para passar perto do quarto de Sofia, carregando alguns livros infantis que justificou como parte da catalogação. A porta estava entreaberta, e o que viu a perturbou. Diferente do resto da casa luxuosa, o quarto da menina tinha uma decoração básica, quase institucional. Poucos brinquedos, uma cama com lençóis simples, nenhum objeto de decoração que sugerisse afeto ou personalização. Luísa se afastou antes de ser vista, mas a imagem ficou gravada em sua mente. Algo estava errado naquela casa, e ela começava a suspeitar que a cena do bolo de aniversário não fora um incidente isolado. Sua desconfiança se confirmou 3 dias depois, quando, passando pelo corredor dos quartos para levar alguns livros devolvidos à biblioteca, ouviu um som abafado vindo do closet ao final do corredor. Ao se aproximar, encontrou Sofia encolhida entre caixas de sapatos, chorando silenciosamente com o rosto escondido entre os joelhos. Sofia? O que aconteceu, querida? A menina ergueu o rosto assustado, imediatamente enxugando as lágrimas. Nada, tia Luísa, só queria ficar sozinha. Luísa agachou-se ao seu lado. Está tudo bem chorar quando estamos tristes. Você quer me contar por que está triste? Sofia hesitou, olhando para a porta como se temesse que alguém aparecesse. Minha madrinha Beatriz disse que eu não posso chorar na frente dos outros. Ela diz que é feio e que crianças chorosas incomodam meu pai. E você acredita nisso? A menina deu de ombros. Não sei. Mas quando eu choro, ela fica brava, e quando ela fica brava... Sofia parou de falar, mordendo o lábio. O que acontece quando ela fica brava? Ela diz que vai mandar me devolver. Devolver? Como assim? Sofia enxugou o nariz na manga da blusa. Devolver para o lugar de crianças que ninguém quer. Ela diz que meu pai só me deixa aqui por obrigação, porque minha mãe morreu e não tinha mais ninguém para ficar comigo. Luísa sentiu um aperto no peito. Aquilo era abuso psicológico explícito. Segurou suavemente a mão da menina. Sofia, isso não é verdade.
Seu pai ama você, tenho certeza. E não existe lugar para devolver crianças. Você é amada e importante. A menina a olhou com uma mistura de esperança e desconfiança. Antes que pudessem continuar a conversa, ouviram passos no corredor. Sofia se levantou rapidamente. Por favor, não conta que me viu chorando. Por favor. Não vou contar, prometeu Luísa, sentindo que acabara de estabelecer um vínculo de confiança crucial. Mas quero que saiba que pode falar comigo sempre que precisar, está bem? Sofia assentiu e saiu apressadamente do closet, deixando Luísa com uma certeza crescente de que precisava fazer algo para proteger aquela criança. Naquela noite, Luísa não conseguiu dormir. Repassava mentalmente todos os sinais que havia observado desde que começara a trabalhar na mansão dos Mendonça, 3 meses atrás. As lembranças se encaixavam como peças de um quebra-cabeça perturbador. Sofia sempre cabisbaixa, as ordens por mensagem, as refeições deixadas no corredor, a ausência da menina nas áreas comuns da casa, o quarto despojado de afeto, o incidente do bolo. Na manhã seguinte, Luísa tomou uma decisão. Compraria um caderno para registrar sistematicamente tudo o que testemunhasse. Se sua intuição estivesse correta, e ela raramente se enganava sobre pessoas, Sofia estava sendo vítima de maus tratos psicológicos e, possivelmente, outros tipos de negligência bem debaixo do nariz de todos. Método e evidência, murmurou para si mesma enquanto abria um arquivo em seu computador pessoal. Como bibliotecária formada em biblioteconomia pela USP, Luísa Santos tinha o hábito da documentação meticulosa. Essa habilidade, que sempre considerara apenas profissional, agora poderia ser crucial para proteger uma criança. Seu primeiro registro foi sobre a festa de aniversário. Descreveu em detalhes o que vira. O empurrão deliberado de Beatriz na mesa, o sorriso breve antes da máscara de consternação, a paralisia de Sofia, a indiferença de Ricardo. Datou e assinou digitalmente o documento. Lembrou-se então de algo importante. A festa havia sido filmada por um fotógrafo profissional contratado por Beatriz. O homem circulara pela mansão durante toda a tarde, registrando cada momento. Inclusive, se Luísa estivesse certa, o incidente do bolo. Com a desculpa de precisar das fotos para um projeto de memórias da biblioteca familiar que Ricardo havia mencionado, Luísa conseguiu o contato do fotógrafo com Dona Iracema. Marcaram um café na livraria próxima ao trabalho dele e Luísa explicou que gostaria de ter acesso ao material bruto para selecionar imagens para o acervo da família. Incluindo os vídeos? Perguntou Maurício, meu fotógrafo, enquanto mexia em seu notebook. Especialmente os vídeos, confirmou Luísa. O Dr. Mendonça quer preservar as memórias em movimento também. Maurício assentiu. Tenho tudo aqui. A senhora Beatriz já recebeu o material editado, mas posso te passar os arquivos originais. Só preciso que assine um termo de uso, já que contém imagens da família. Luísa assinou o documento e, minutos depois, saía da livraria com um pendrive contendo todo o material da festa. Naquela noite, assistiu atentamente a cada vídeo até encontrar o momento exato. A câmera havia capturado perfeitamente o instante em que Beatriz empurrou a mesa, o sorriso fugaz e o olhar de Sofia. Salvou o arquivo em múltiplas cópias, enviou para seu próprio e-mail e guardou o pendrive original em um local seguro. A evidência número 1, registrou em seu caderno. Na semana seguinte, Luísa notou que Sofia não saiu para a escola por 3 dias consecutivos. Quando questionou Dona Iracema, a governanta respondeu evasivamente que a menina não estava se sentindo bem, mas seu olhar comunicava preocupação. Dona Iracema, trabalho aqui há pouco tempo, mas percebo que algo não está certo com Sofia, arriscou Luísa, em um momento em que estavam sozinhas na cozinha. A senhora de 60 anos suspirou, olhando para os lados antes de falar. Menina Luísa, eu estou nesta casa desde antes da Sofia nascer. Vi a mãe dela e a Clarissa, que Deus a tenha, sofrer com a doença. Quando ela partiu, o Dr. Ricardo ficou perdido. A menina tinha apenas 4 anos. E Beatriz, quando ela entrou na vida deles? Pouco mais de 1 ano depois. Era secretária no escritório dele. Muito eficiente e muito bonita. O doutor estava vulnerável, sabe? Um homem sozinho com uma filha pequena,
Um império para administrar. Dona Iracema balançou a cabeça. No começo, ela parecia gostar da Sofia. Depois do casamento, as coisas começaram a mudar. Que tipo de coisas? Pequenas no início. Regras mais rígidas. Menos passeios, menos contato com a família da mãe. Depois, a rotina da Sofia ficou cada vez mais controlada. Aulas extras, estudos forçados, pouco tempo para brincar. O Dr. Ricardo quase não está em casa, viaja muito. E quando está, parece que vive em outro mundo. E sobre a escola? Por que Sofia faltou estes dias? Dona Iracema baixou ainda mais a voz. A diretora ligou na semana passada. Parece que o desempenho da menina caiu muito. A dona Beatriz disse que Sofia está com problemas de concentração e que vai trocar a escola. Luísa fez uma anotação mental para investigar isso. Obrigada por me contar, dona Iracema. Estou preocupada com Sofia. A governanta apertou levemente o braço de Luísa. Eu também, filha, mas tenho medo de falar algo e perder meu emprego. Tenho meus netos para sustentar. Entendo. Não se preocupe. Nossa conversa fica entre nós. No dia seguinte, Luísa aproveitou o horário de almoço para visitar a escola Montessori onde Sofia estudava. Apresentou-se como funcionária da família Mendonça, responsável pelo acompanhamento educacional de Sofia. A coordenadora pedagógica, Márcia Oliveira, recebeu-a com visível alívio. Que bom que alguém da família veio. Estamos tentando marcar uma reunião há semanas. O desempenho da Sofia caiu drasticamente no último trimestre. Pode me contar mais sobre isso? Márcia abriu uma pasta com trabalhos e avaliações de Sofia. Veja, até 6 meses atrás, Sofia era uma das melhores alunas da turma. Participativa, criativa, excelente em leitura e matemática. Depois começou a mudar. Ficou retraída, parou de participar em sala, suas notas caíram. E houve um incidente há 3 semanas que nos deixou muito preocupados. Que incidente? Sofia desmaiou durante o recreio. Quando a enfermeira a atendeu, percebeu que ela não havia comido nada o dia todo. Disse que tinha esquecido a lancheira e estava com vergonha de pedir comida. Mas seu desmaiou foi por hipoglicemia, com certeza. Luísa sentiu um aperto no estômago. E vocês comunicaram à família? Imediatamente. A madrasta, senhora Beatriz, veio buscá-la e garantiu que Sofia estava em uma dieta especial, supervisionada por um nutricionista, devido a alergias. Mas não recebemos nenhum atestado ou laudo médico, apenas uma declaração assinada por ela. Sofia tem retornado à escola regularmente desde então. Márcia consultou o sistema. As faltas aumentaram. Recebemos justificativas por e-mail, geralmente alegando consultas médicas ou indisposições, todas assinadas pela madrasta, nenhuma com comprovação anexada. Luísa pediu para fotografar os relatórios de desempenho de Sofia e as justificativas de faltas, explicando que precisava documentar tudo para o acompanhamento que faria em casa. A coordenadora, visivelmente preocupada com o bem-estar da aluna, permitiu. Por favor, ajude Sofia, pediu Márcia ao se despedirem. Ela é uma criança brilhante, mas algo está apagando sua luz. De volta à mansão, Luísa encontrou Sofia sentada sozinha na varanda dos fundos, com um livro de exercícios à sua frente e expressão desanimada. Oi, Sofia, estudando muito? A menina levantou os olhos. Tenho que terminar tudo antes que a madrinha volte. Ela disse que vou ficar sem jantar se não acabar. Luísa olhou para o livro. Eram exercícios de matemática para alunos de 3º ano, bem acima do nível escolar de Sofia. Isso parece difícil para sua idade. Está conseguindo fazer? Sofia balançou a cabeça negativamente, os olhos marejados. Não entendo quase nada. A madrinha diz que estou atrasada e preciso recuperar o tempo perdido, mas ela não completou a frase. Quer uma ajudinha? Ofereceu Luísa, sentando-se ao seu lado. Por 40 minutos, Luísa ajudou Sofia com os exercícios, explicando pacientemente cada conceito. A menina era inteligente e aprendia rápido, mas estava claramente sobrecarregada com material, além de sua faixa etária. Posso te perguntar uma coisa, Sofia? Por que você não foi à escola estes dias? A menina mordeu o lábio. Madrinha disse que eu estava tendo comportamento inadequado na escola e precisava ficar de castigo. Mas eu não sei o que fiz de errado. E seu pai sabe que você não está indo à escola? Papai está viajando. Ele só volta semana que vem. Naquele momento, Luísa ouviu o som de saltos altos no piso de mármore. Beatriz apareceu na porta da varanda.
o rosto uma máscara de falsa cordialidade. Sofia já terminou seus exercícios? E vejo que conseguiu ajuda não solicitada. Luísa levantou-se calmamente. Desculpe, senhora Beatriz. Estava passando e vi Sofia com dificuldades em alguns conceitos matemáticos. Achei que poderia ajudar. Muito atenciosa, senhorita Santos. Mas como já conversamos antes, Sofia tem tutores específicos para cada disciplina. Não queremos confundi-la com métodos diferentes. O sorriso de Beatriz não alcançava seus olhos frios. Aliás, os livros que pediu para catalogar já chegaram. Estão na biblioteca. Era uma dispensa clara. Luísa assentiu educadamente e saiu não sem antes trocar um olhar significativo com Sofia, que havia abaixado a cabeça novamente para os exercícios. Naquela noite, enquanto organizava os novos livros, Luísa sentiu alguém entrar silenciosamente na biblioteca. Era Sofia, em pijamas, carregando uma folha de papel. Sofia? Está tudo bem. É tarde, você deveria estar dormindo. Eu queria te mostrar uma coisa, disse a menina em voz baixa, estendendo o papel. Fiz esse desenho na semana passada, mas a madrinha não deixou eu levar para a escola. Luísa olhou para o desenho. 4 figuras humanas estavam representadas. Um homem de terno, obviamente Ricardo, uma menina pequena, Sofia, uma mulher de vestido longo e cabelos escuros, Beatriz, e uma quarta figura usando óculos, que Luísa reconheceu como ela mesma. A figura de Beatriz estava rabiscada com traços pesados, raivosos, e ao lado dela havia uma frase escrita em letra infantil. Ela quer que eu suma. Sofia, por que você acha que sua madrinha quer que você suma? A menina olhou para os próprios pés. Eu ouvi ela falando no telefone. Disse que seria mais fácil se eu não existisse, que meu pai daria mais atenção para ela, e que meu dinheiro... Seu dinheiro. Luísa franziu a testa. Mamãe deixou dinheiro para mim. Muito dinheiro para quando eu crescer. Madrinha disse que está cuidando dele para mim, mas que ninguém fiscaliza. Então ela pode... Sofia parou, como se percebesse que estava dizendo algo proibido. Luísa sentiu um calafrio. Se havia um fundo financeiro destinado a Sofia, e Beatriz estava administrando-o sem supervisão, isso poderia significar muito mais que abuso emocional. Poderia haver apropriação indébita. Sofia, esse desenho é muito importante. Posso ficar com ele? A menina assentiu. Mas não mostra para a madrinha. Ela vai ficar brava. Não vou mostrar. Luísa guardou cuidadosamente o desenho. Agora vou te levar de volta para o quarto, antes que alguém perceba que você está acordada. Enquanto caminhavam silenciosamente pelo corredor, Luísa tomou uma decisão. As provas estavam se acumulando, e a situação parecia mais grave do que imaginara inicialmente. Era hora de procurar ajuda profissional. Precisava falar com alguém que entendesse de direito da infância e que pudesse orientar os próximos passos. No dia seguinte, Luísa fez contato com a doutora Fernanda Vasconcelos, advogada especializada em direitos da criança e do adolescente, cuja reputação por defender menores em situações vulneráveis era conhecida nos círculos jurídicos de São Paulo. A advogada concordou em encontrá-la depois do expediente. Enquanto preparava a documentação que levaria para a reunião, Luísa ouviu gritos vindos do quarto de Sofia. Aproximou-se discretamente da porta e ouviu a voz de Beatriz. Você não serve para nada mesmo. Acha que não sei que anda falando com aquela bibliotecária? Se continuar assim, vou ter que tomar medidas mais sérias. E seu pai? Ele nem vai notar sua falta quando estiver no colégio interno. O coração de Luísa acelerou. A situação estava piorando e, rapidamente, com o celular, gravou discretamente os gritos de Beatriz como mais uma evidência. Agora tinha certeza. Precisava agir o quanto antes para proteger Sofia. O escritório da doutora Fernanda Vasconcelos ficava em um sobrado reformado no bairro da Vila Madalena. Diferente dos luxuosos escritórios de advocacia do Centro Financeiro de São Paulo, o espaço tinha uma atmosfera acolhedora, com paredes coloridas decoradas com desenhos infantis emoldurados e uma pequena brinquedoteca no canto da recepção. Luísa chegou pontualmente às 18h30, carregando uma pasta com toda a documentação que havia reunido nas últimas semanas. A secretária a conduziu até uma sala nos fundos, onde Fernanda a esperava. Boa noite. Luísa, sente-se, por favor.
A advogada, uma mulher negra de 40 e poucos anos, indicou a cadeira à frente de sua mesa. Seus olhos perspicazes examinaram a visitante com atenção. Você mencionou um caso de possível abuso infantil em uma família de alto padrão. Conte-me os detalhes. Por quase uma hora, Luísa relatou meticulosamente tudo o que havia observado e documentado. O incidente do bolo, o isolamento de Sofia, a alimentação irregular, a queda no desempenho escolar, o desmaiou por hipoglicemia, os castigos desproporcionais, as ameaças de Beatriz e, por fim, a suspeita de apropriação indevida do fundo financeiro da menina. À medida que falava, Luísa apresentava as evidências, o vídeo da festa, fotografias do quarto despojado de Sofia, em contraste com o luxo do resto da casa, os relatórios escolares, mostrando a queda abrupta no desempenho, as justificativas de faltas assinadas pela madrasta, sem comprovação médica, a gravação de áudio das ameaças. E, finalmente, o desenho feito por Sofia com a frase perturbadora, "Ela quer que eu suma". Fernanda examinou cada item cuidadosamente, fazendo anotações detalhadas. Quando Luísa terminou seu relato, a advogada permaneceu em silêncio por alguns instantes, reorganizando os documentos. "Luísa, você fez um trabalho impressionante ao documentar tudo isso. Muitos casos de abuso em famílias de alta renda passam despercebidos justamente porque as aparências são mantidas a todo custo. Você está ciente de que, ao trazer estas evidências, está dando início a um processo que pode ter consequências sérias? Minha única preocupação é o bem-estar de Sofia. E quanto ao seu emprego? Está preparada para possivelmente perdê-lo?" Luísa hesitou apenas por um segundo. "Se esse for o preço para proteger uma criança, estou disposta a pagá-lo." Fernanda assentiu com aprovação. "Muito bem. Vamos proceder da seguinte maneira. Primeiro vou protocolar uma denúncia formal junto ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância e Juventude, anexando toda essa documentação. Depois vamos solicitar a realização de avaliações médicas e psicológicas independentes para Sofia, bem como uma investigação sobre o fundo financeiro que a mãe deixou para ela. O pai dela? Ricardo, não tenho certeza se ele sabe o que está acontecendo. Ele parece sempre ausente, distraído. Negligência passiva também é uma forma de abuso, observou Fernanda. Mas vamos manter a mente aberta quanto a ele. Às vezes, pessoas sob influência de parceiros manipuladores não percebem o que está acontecendo diante de seus próprios olhos. De qualquer forma, o bem-estar de Sofia vem em primeiro lugar. A advogada continuou explicando os próximos passos. Precisaremos de depoimentos da professora e da coordenadora da escola. E também seria útil se a governanta, Dona Iracema, concordasse em testemunhar. Não sei se ela vai aceitar. Teme perder o emprego. Compreensível, mas vamos tentar. Testemunhas que convivem diariamente com a família são cruciais. Fernanda fechou sua pasta. Uma coisa importante. A partir de agora, você precisa ser extremamente discreta. Continue documentando tudo, mas evite confrontos diretos com Beatriz ou qualquer mudança brusca em seu comportamento que possa despertar suspeitas. Luísa assentiu. E quanto a Sofia? Como posso ajudá-la enquanto isso? Continue sendo um apoio para ela, mas sem prometer nada que não possa cumprir. Crianças em situação de abuso desenvolvem mecanismos de defesa complexos. Sofia pode estar tão habituada a decepções que terá dificuldade em confiar plenamente em alguém. Ao deixar o escritório da advogada, Luísa sentia-se simultaneamente aliviada por ter iniciado o processo e apreensiva quanto aos desdobramentos. Fernanda havia deixado claro que casos envolvendo famílias influentes frequentemente encontravam resistência no sistema, especialmente quando o acusado tinha conexões políticas ou financeiras significativas. Na manhã seguinte, ao chegar à mansão dos Mendonça, Luísa percebeu uma movimentação incomum. Um carro desconhecido estava estacionado na entrada e Beatriz circulava nervosamente pela sala, falando ao telefone. Não me interessa o procedimento padrão. Quero saber quem fez a denúncia. E com base em quê? Ela exigia, gesticulando enfaticamente. Ao notar a presença de Luísa, Beatriz interrompeu abruptamente a ligação. Bom dia, senhorita Santos. Já foi informada sobre a visita que teremos hoje? Visita? Não, senhora Beatriz. Aconteceu algo?
O sorriso artificial de Beatriz contrastava com a tensão evidente em seu rosto. Aparentemente, alguém achou apropriado fazer uma denúncia infundada ao conselho tutelar, alegando que Sofia estaria sofrendo algum tipo de negligência. Absurdo, não é? Uma assistente social virá hoje para uma avaliação. Apenas formalidades, claro, mas extremamente inconvenientes. Luísa manteve a expressão neutra, embora seu coração disparasse. O processo havia sido iniciado mais rapidamente do que esperava. Entendo. Há algo em que eu possa ajudar? Não será necessário. Na verdade, prefiro que se mantenha na biblioteca durante a visita. Não queremos confundir as coisas com informações desencontradas. Como a senhora preferir. Enquanto se dirigia à biblioteca, Luísa viu Sofia sendo levada por Beatriz até seu quarto. A menina lançou-lhe um olhar confuso, quase assustado. Horas mais tarde, espiando discretamente pela janela da biblioteca, que dava para a entrada da casa, Luísa viu uma mulher de meia-idade, carregando uma pasta, ser recebida por Beatriz com exagerada cordialidade. Sofia estava ao seu lado, usando um vestido que Luísa nunca tinha visto antes, o cabelo cuidadosamente arrumado. Dona Iracema entrou na biblioteca carregando uma bandeja com chá. A patroa pediu para lhe trazer isso e dizer que você pode fazer uma pausa mais longa hoje. De preferência, longe da sala de estar. Luísa observou a governanta com atenção. Dona Iracema, a senhora sabe o que está acontecendo? Viu uma assistente social chegando. A idosa baixou a voz. É por causa da denúncia. A dona Beatriz está furiosa. Passou a manhã inteira arrumando o quarto da Sofia. Colocou pelúcias novas, brinquedos que nunca deixou ela usar antes. Até mandou entregar um computador novo para o quarto dela. Tudo para impressionar a moça do conselho. E Sofia, como ela está? Assustada. A madrasta passou uma hora ensaiando respostas com ela. Disse que se Sofia contasse qualquer coisa negativa, seria mandada para um orfanato, onde crianças são maltratadas de verdade. Dona Iracema suspirou profundamente. Menina Luísa, eu trabalho para esta família há muito tempo. Vi a Sofia nascer. Vi a mãe dela ser consumida pela doença. Nunca me meti nos assuntos dos patrões, mas sua voz falhou. Mas, encorajou Luísa. Mas se alguém me perguntar oficialmente, não vou mentir. A Sofia não merece isso. Nenhuma criança merece. Luísa apertou gentilmente a mão da governanta. Obrigada, dona Iracema. Sua voz pode fazer toda a diferença. A visita da assistente social durou aproximadamente 2 horas. Da janela da biblioteca, Luísa viu a mulher sendo conduzida por Beatriz em um tour pela casa, incluindo uma parada no quarto de Sofia, agora irreconhecível com a decoração improvisada. Em nenhum momento a assistente social ficou sozinha com a menina. Beatriz permaneceu ao seu lado durante toda a entrevista, frequentemente respondendo perguntas direcionadas à criança. Quando a profissional finalmente saiu, Luísa notou sua expressão. Uma mistura de educada neutralidade e algo que poderia ser descrito como desconfiança. Havia sido uma encenação perfeita, mas talvez não completamente convincente. Naquela noite, Luísa recebeu uma mensagem de Fernanda. Primeira etapa concluída. Audiência inicial marcada para a próxima semana. Continue vigilante. Os dias que se seguiram foram tensos. Beatriz parecia mais controladora do que nunca, monitorando constantemente os movimentos de Sofia e limitando ainda mais seu acesso às áreas comuns da casa. A menina, por sua vez, mostrava-se cada vez mais retraída. Na quinta-feira, 3 dias após a visita da assistente social, Luísa estava organizando livros quando notou um envelope pardo escorregado por baixo da porta da biblioteca. Olhou ao redor, mas não havia ninguém. Ao abrir o envelope, encontrou cópias de extratos bancários mostrando transferências periódicas de uma conta em nome de Sofia para uma conta pessoal de Beatriz. As transações estavam disfarçadas, como despesas educacionais e tratamentos médicos especializados. Mas os valores eram significativos e regulares. Não havia remetente identificado no envelope, mas Luísa suspeitava que pudesse ter vindo de alguém do banco com acesso às informações financeiras da família. Talvez alguém que também tivesse notado as irregularidades e decidido agir anonimamente. Imediatamente, Luísa fotografou os documentos e enviou as imagens para Fernanda,
com uma mensagem explicando a origem misteriosa dos extratos. A advogada respondeu rapidamente: evidência crucial. Solicitaremos investigação financeira formal na audiência. No dia seguinte, Luísa foi chamada ao escritório de Ricardo Mendonça, algo que raramente acontecia. O pai de Sofia havia retornado de viagem e parecia cansado, com olheiras profundas sob os olhos. Senhorita Santos, minha esposa me informou sobre um incidente desagradável envolvendo uma visita do Conselho Tutelar. Aparentemente houve algum tipo de denúncia anônima. Luísa manteve a compostura. Sim, senhor Mendonça, fiquei sabendo. Realmente lamentável. Ricardo a observou por um momento, como se tentasse decifrar algo em sua expressão. Você trabalha conosco há quanto tempo mesmo? 4 meses? Quase 5, senhor. E nesse período teve muito contato com minha filha? Apenas o necessário, senhor. Sofia gosta de livros, então eventualmente nos encontramos na biblioteca. Ricardo ajustou a gravata, parecendo desconfortável. Beatriz mencionou que você tem sido excessivamente atenciosa com Sofia. Ela acredita que isso pode estar causando confusão na menina, desrespeitando a hierarquia familiar. Peço desculpas se dei essa impressão, Sr. Mendonça. Minha intenção sempre foi apenas profissional. O homem suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Olha, vou ser direto. Vivemos tempos complicados. Minha agenda é extenuante. Minha esposa administra a casa da melhor forma possível. Sofia é uma criança que, bem, desde que perdeu a mãe, tornou-se mais reservada. Normal para a idade. Os psicólogos me garantiram. Essa denúncia é completamente absurda. Compreendo, senhor. Espero que sim. Ricardo a encarou diretamente. Porque você foi contratada para organizar minha biblioteca, não para se envolver em assuntos familiares. Estamos entendidos? Perfeitamente, senhor Mendonça. Ao deixar o escritório, Luísa cruzou com Beatriz no corredor. A mulher sorriu de forma calculada. Tiveram uma boa conversa? Ricardo pode parecer intimidador às vezes, mas ele apenas protege nossa família. Seu tom era falsamente doce. Aproveito para informá-la que, a partir da semana que vem, Sofia terá sessões diárias de estudo com um novo tutor. Portanto, não será necessário que você ajude com suas leituras. Compreendo, senhora Beatriz. Apenas cumpro minhas funções. Ótimo. Tenho certeza que não teremos mais problemas então. Naquela tarde, enquanto Luísa catalogava uma nova remessa de livros, Sofia apareceu silenciosamente na biblioteca. Olhou para todos os lados antes de se aproximar. Tia Luísa, sussurrou, a madrinha está muito brava. Ela diz que alguém contou mentiras sobre ela e que vai descobrir quem foi. Luísa agachou-se para ficar na altura dos olhos da menina. Sofia, você está bem? Alguém machucou você? A menina negou com a cabeça. Não, mas... Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela rasgou o livro que você me deu, aquele da menina que encontra um mundo secreto. Disse que era história de gente tola. Luísa sentiu uma pontada de raiva, mas manteve a voz calma. Sinto muito pelo seu livro. Talvez eu possa arrumar outro para você em segredo. Você promete? Prometo. Sofia hesitou, olhando novamente para a porta. Tia Luísa, você acha que eu vou ter que ir embora daqui? Por que você pergunta isso, querida? Madrinha disse que pessoas estão querendo me levar. Que vou para um lugar horrível onde crianças são maltratadas, é verdade? Luísa segurou gentilmente as mãos da menina. Sofia, escute bem. Existem muitas pessoas trabalhando para garantir que você esteja segura e feliz. Ninguém quer te levar para um lugar ruim. Se algum dia você precisar sair desta casa, será para um lugar onde vão cuidar muito bem de você, até que tudo se resolva. Mas e meu pai? Ele vai comigo? A pergunta era difícil. Luísa escolheu suas palavras cuidadosamente. Seu pai te ama, Sofia. Às vezes os adultos precisam de ajuda para entender o que é melhor para seus filhos. Mas uma coisa eu posso garantir. Você não está sozinha nessa. Sofia abraçou Luísa repentinamente, algo que nunca havia feito antes. Eu tenho medo, confessou em um sussurro quase inaudível. Eu sei, querida, mas às vezes precisamos ser corajosos por um tempo para que as coisas melhorem depois.
Você consegue ser corajosa. A menina assentiu contra seu ombro. Vou tentar. Ótimo, agora vá, antes que alguém veja você aqui. Enquanto observava Sofia sair da biblioteca, Luísa sentiu o peso da responsabilidade que havia assumido. Já não era apenas uma funcionária preocupada ou uma testemunha bem-intencionada. Estava ativamente lutando pelo futuro de uma criança vulnerável contra adversários poderosos. No domingo à noite, Luísa recebeu outra mensagem de Fernanda. Audiência confirmada para terça-feira, 14 horas. Documentação completa protocolada. Esteja preparada para depoimento. Juíza determinou presença obrigatória do pai. A batalha estava apenas começando, e o primeiro confronto oficial estava marcado. Luísa respirou fundo, revisando mentalmente todas as evidências que havia coletado. Não havia volta. O próximo passo seria diante da justiça. O Fórum da Vara da Infância e Juventude era um prédio imponente no centro de São Paulo. Luísa chegou 1 hora antes do horário marcado, seguindo as instruções de Fernanda. Vestia um conjunto sóbrio, calça e blazer azul marinho sobre uma blusa branca, e carregava uma pasta com cópias de toda a documentação, embora a advogada já tivesse apresentado o material oficialmente. Fernanda a esperava no saguão, impecável em um terno cinza, o cabelo crespo preso em um coque elegante. Ao seu lado estava um homem de aproximadamente 50 anos, que ela apresentou como Dr. Paulo Ramos, psicólogo forense designado pelo juizado para acompanhar o caso. Luísa, o Dr. Paulo vai observar a audiência hoje, e se a juíza determinar, será ele quem conduzirá a avaliação psicológica independente de Sofia, explicou Fernanda. Ele já revisou nossa documentação preliminar. O psicólogo apertou a mão de Luísa com firmeza. Seu trabalho de documentação foi impressionante, senhorita Santos. Raramente vemos registros tão metódicos em casos como este. Obrigada, doutor. Só fiz o que achei necessário para proteger Sofia. E fez bem. Ele assentiu. Casos em famílias de alta renda costumam ser particularmente desafiadores. A fachada de perfeição, o isolamento social propositalmente criado, os recursos para contratar advogados agressivos, tudo dificulta a identificação e comprovação de abusos. Fernanda consultou o relógio. Vamos subir. Quero explicar o que esperar da audiência de hoje. Enquanto caminhavam pelos corredores do fórum, a advogada detalhou o procedimento. Esta é uma audiência preliminar para a avaliação das evidências e determinação de medidas cautelares, se necessárias. A juíza, doutora Cecília Almeida, tem extensa experiência em direitos da infância. Ela vai ouvir ambos os lados e decidir os próximos passos. A família Mendonça já chegou? Perguntou Luísa. Sim, vi Ricardo e Beatriz na sala de espera com seu advogado, Dr. Alexandre Bueno, um dos mais caros de São Paulo, especialista em defesa de clientes de alto perfil. Não se intimide. Ele vai tentar desacreditar você, questionar seus motivos, sugerir que você tem algum tipo de obsessão pela criança ou ressentimento contra a família. É tática padrão. Luísa sentiu um aperto no estômago. E Sofia? Ela não estará presente hoje. Em casos envolvendo possível abuso, crianças dessa idade só são ouvidas em ambientes controlados, com acompanhamento psicológico adequado. Ao entrarem na antessala da juíza, Luísa avistou imediatamente Ricardo e Beatriz. O pai de Sofia parecia tenso, consultando constantemente o celular. Beatriz, por outro lado, mantinha uma expressão serena, quase confiante, sussurrando ocasionalmente com um homem alto e grisalho que Luísa presumiu ser o Dr. Bueno. Quando Beatriz notou a presença de Luísa, seu rosto endureceu por uma fração de segundo antes de se recompor no sorriso perfeitamente calibrado que ela reservava para ocasiões públicas. Ricardo, ao contrário, pareceu genuinamente surpreso ao ver a bibliotecária. Senhorita Santos, o que você está fazendo aqui? Perguntou, aproximando-se com o senho franzido. Antes que Luísa pudesse responder, Fernanda interveio suavemente. Bom dia, Dr. Mendonça. Sou Fernanda Vasconcelos, advogada da senhorita Santos neste procedimento.
Acredito que o senhor será informado de todos os detalhes durante a audiência. O homem alto se aproximou. Ricardo, sugiro que não haja comunicação prévia. Sou Alexandre Bueno, advogado da família Mendonça. Vamos deixar que a juíza conduza os procedimentos adequadamente. Fernanda sorriu cordialmente. Doutor Bueno, que bom revê-lo. Vejo que ainda prefere representar réus em casos de violência infantil. Algumas coisas nunca mudam. O advogado estreitou os olhos, mas manteve a compostura profissional. Doutora Vasconcelos, suas insinuações são tão previsíveis quanto infundadas. Meus clientes são cidadãos exemplares, sofrendo um ataque injustificado à sua reputação. Veremos o que as evidências dirão, respondeu Fernanda calmamente. Nesse momento, a porta da sala de audiência se abriu e uma oficial de justiça chamou os presentes. Luísa sentiu as pernas trêmulas ao entrar no recinto austero. A juíza, uma mulher de 60 anos com cabelos grisalhos curtos e expressão severa, já estava sentada à frente. Todos tomaram seus lugares e a audiência começou. Estamos reunidos para a análise preliminar do processo 27183-2025, envolvendo denúncia de maus-tratos, negligência e possível desvio de recursos em detrimento da menor Sofia Mendonça. 7 anos, anunciou a doutora Cecília, ajustando os óculos de armação quadrada. Iniciaremos com a exposição das alegações da denunciante. Fernanda levantou-se e apresentou metodicamente o caso, exibindo as evidências coletadas por Luísa. O vídeo do incidente do bolo, os relatórios escolares, os registros de faltas injustificadas, as fotografias do quarto desprovido de afeto, os áudios das ameaças de Beatriz, o desenho de Sofia e, por fim, os extratos bancários anônimos mostrando as transferências suspeitas. Durante a exposição, Luísa observou as reações de Ricardo. O homem parecia cada vez mais perturbado, alternando olhares de incredulidade para os documentos e para sua esposa, que mantinha uma expressão impassível, ocasionalmente sussurrando algo para seu advogado. Quando o vídeo do aniversário foi reproduzido, mostrando claramente Beatriz empurrando deliberadamente a mesa para derrubar o bolo, Ricardo empalideceu visivelmente. Foi a primeira vez que Luísa percebeu que ele realmente não tinha consciência do que acontecia em sua casa. A juíza assistiu a tudo com atenção meticulosa, fazendo anotações ocasionais. Quando Fernanda terminou, ela se virou para Luísa. Senhorita Santos, por que decidiu intervir nesta situação? O que a motivou a reunir estas evidências? Luísa respirou fundo antes de responder. Meritíssima. Trabalho como bibliotecária há 12 anos. Passei por várias instituições e famílias. Nunca vi uma criança tão sistematicamente silenciada e isolada quanto Sofia. O incidente do bolo foi apenas o primeiro sinal. Depois vieram as refeições frias deixadas no corredor, as ordens por mensagem para manter Sofia isolada, a proibição de ela frequentar áreas comuns da casa. Quando descobri que Sofia havia desmaiado na escola por falta de alimentação adequada e que estava sendo sobrecarregada com estudos além de sua idade, enquanto era impedida de frequentar as aulas regularmente, soube que precisava fazer algo. E quanto ao desenho? Como ele chegou até você? Sofia me procurou espontaneamente na biblioteca. Ela queria me mostrar o desenho, porque sabia que eu me importava com ela. Foi quando me contou que havia ouvido a madrasta falando sobre se livrar dela e sobre o dinheiro que sua mãe deixou. A juíza voltou sua atenção para Ricardo. Senhor Mendonça, o senhor estava ciente destes incidentes. Ricardo parecia atordoado. Não desta forma. Beatriz sempre me disse que Sofia estava tendo dificuldades para se adaptar, que precisava de disciplina especial, de tutores particulares. Quanto às faltas escolares, fui informado que eram por problemas de saúde. E o senhor nunca verificou pessoalmente estas informações? O homem baixou o olhar. Viajo constantemente a trabalho. Confiei na minha esposa para cuidar destes assuntos. A juíza anotou algo antes de continuar. E quanto ao fundo financeiro mencionado, o que pode nos dizer sobre ele? Minha falecida esposa, Clarissa, deixou um fundo substancial para Sofia, administrado por mim como tutor legal. No último ano, delegei a administração cotidiana para Beatriz, que me apresentava relatórios mensais sobre os gastos, sempre relacionados à educação e saúde de Sofia.
O senhor verificava estes gastos? Assinava os documentos que Beatriz preparava, admitiu Ricardo, parecendo cada vez mais perturbado. Confiei que ela estava agindo no melhor interesse de Sofia. Foi então a vez do Dr. Bueno apresentar a defesa. Como Fernanda previra, ele concentrou seus esforços em desacreditar Luísa, sugerindo que ela havia desenvolvido uma fixação imprópria por Sofia e que estava ressentida por ter sido corrigida quando ultrapassou suas funções profissionais. Meus clientes apenas estabeleceram limites adequados para uma funcionária que insistia em interferir na educação da criança contra as diretrizes expressamente estabelecidas, argumentou o advogado. Quanto às evidências apresentadas, são fragmentos descontextualizados ou forjados para criar uma falsa narrativa. A juíza ouviu atentamente antes de se dirigir a Beatriz. Senhora Vasconcelos Mendonça, gostaria de ouvir sua versão sobre o incidente do bolo, claramente documentado no vídeo. Beatriz manteve a compostura. Foi um acidente infeliz, meritíssima. A mesa estava instável. O vídeo pode dar a impressão equivocada, devido ao ângulo da câmera. E quanto às restrições alimentares de Sofia? Sua professora relatou um desmaio por hipoglicemia. Sofia tem sensibilidades alimentares que estamos investigando com especialistas. Seguimos uma dieta controlada, recomendada por um nutricionista. Pode apresentar laudos médicos que confirmem esta condição? Beatriz hesitou brevemente. Posso providenciá-los para a próxima audiência, certamente. A juíza continuou o questionamento por quase 1 hora, alternando entre Beatriz, Ricardo, Luísa e os advogados. Ao final, solicitou a presença de 2 testemunhas adicionais que haviam sido convocadas. Márcia Oliveira, coordenadora pedagógica da escola de Sofia, e Dona Iracema, a governanta. O depoimento de Márcia foi contundente. Ela descreveu a mudança drástica no comportamento e desempenho de Sofia, o episódio do desmaio, as faltas injustificadas e sua preocupação crescente com o bem-estar da aluna. Apresentou trabalhos escolares que evidenciavam a regressão da menina, de redações criativas e desenhos coloridos para páginas quase em branco ou com traços agressivos. Quando foi a vez de Dona Iracema, a governanta entrou visivelmente nervosa, evitando olhar diretamente para Beatriz. Com voz trêmula no início, mas progressivamente mais firme, ela confirmou as observações de Luísa. Sofia era mantida isolada, recebia alimentação insuficiente, era submetida a uma rotina excessivamente rígida de estudos e, frequentemente, era ameaçada pela madrasta quando o pai não estava presente. A menina vive com medo, concluiu Dona Iracema enxugando uma lágrima. Não é certo o que fazem com ela. A Dona Clarissa, que Deus a tenha, ficaria devastada se visse sua filha assim. Após quase 4 horas de audiência, a juíza fez suas considerações finais. Este caso apresenta elementos suficientemente graves para justificar medidas imediatas de proteção. Determino a realização de avaliações médicas e psicológicas independentes com a menor Sofia, a serem conduzidas pelo Dr. Paulo Ramos e pela Dra. Marina Guimarães, neuropediatra, em ambiente neutro e sem a presença dos responsáveis. Beatriz fez menção de protestar, mas seu advogado a conteve com um gesto discreto. Adicionalmente, continuou a juíza, determino a imediata investigação do fundo financeiro mencionado, com suspensão temporária de qualquer movimentação. O Conselho Tutelar realizará visitas semanais à residência, sem agendamento prévio para monitoramento da situação. A juíza ajustou os óculos antes de prosseguir. Quanto às visitas paternas, ficarão temporariamente restritas a encontros supervisionados, 3 vezes por semana, em local designado pelo juízo, até que as avaliações sejam concluídas. Ricardo pareceu chocado. Mas, meritíssima, sou o pai dela. Não fiz nada. Precisamente, Sr. Mendonça, interrompeu a juíza com severidade. O senhor não fez nada, enquanto sua filha possivelmente sofria abusos sob seus cuidados. Sua omissão, se comprovada, é tão grave quanto ações diretas. Ricardo silenciou abatido. Beatriz, por sua vez, mantinha uma calma calculada, mas seus olhos, quando se voltaram brevemente para Luísa, revelavam uma fúria gelada. Uma última determinação, concluiu a juíza.
Qualquer tentativa de intimidação ou retaliação contra as testemunhas deste caso resultará em consequências severas. Isso inclui demissões injustificadas ou difamações. Está claro? Todos assentiram. Quando a audiência foi encerrada, Luísa sentiu um misto de alívio e apreensão. O primeiro passo havia sido dado, mas o caminho pela frente seria árduo. No corredor, enquanto aguardavam o elevador, Fernanda sussurrou: "Você foi excelente." A juíza claramente entendeu a gravidade da situação. Beatriz não esperava que tivéssemos tantas evidências concretas. "O que acontece agora?" perguntou Luísa. "As avaliações independentes começarão esta semana. Sofia será levada a um consultório neutro, onde poderá ser examinada adequadamente. Os resultados provavelmente determinarão o próximo grande passo, se ela permanecerá na residência ou será temporariamente acolhida em outro ambiente." "E quanto a mim? Devo voltar à mansão amanhã como se nada tivesse acontecido?" Fernanda considerou a pergunta. "Idealmente, sim. Sua presença lá ainda é importante para Sofia, mas esteja preparada. O ambiente será hostil. Beatriz não vai facilitar as coisas. Estou ciente disso. Só espero que Sofia não sofra represálias por minha causa. As visitas do Conselho Tutelar ajudarão a prevenir retaliações diretas. Além disso, Ricardo parecia genuinamente abalado com as revelações. Ele pode se tornar mais presente e vigilante agora." Ao deixarem o fórum já no final da tarde, Luísa avistou Beatriz e Ricardo saindo em direções opostas. Ele para um carro, ela para outro. A separação física parecia simbolizar algo maior se desintegrando entre eles. Na manhã seguinte, ao chegar à mansão, Luísa foi recebida por um ambiente gelado. Os funcionários a evitavam, olhando-a com uma mistura de medo e admiração silenciosa. Dona Iracema foi a única a aproximar-se brevemente na cozinha. "A patroa está furiosa", sussurrou a governanta. "Passou a noite inteira ao telefone. O patrão não voltou para casa." "E Sofia?" "Está no quarto. A madrinha disse que ela está indisposta para ir à escola. Mas parece bem, fisicamente pelo menos. Acho que a presença do Conselho Tutelar está inibindo o pior." Luísa assentiu, grata pela informação. Quando finalmente chegou à biblioteca, encontrou um envelope sobre sua mesa. Dentro, uma carta formal informando que seus serviços estavam sendo reavaliados, devido a problemas de performance, e que uma decisão final seria tomada em 2 semanas. Era uma ameaça velada, exatamente o tipo de retaliação que a juíza havia advertido contra. Luísa fotografou a carta imediatamente e enviou para Fernanda, junto com uma mensagem explicando o contexto. A resposta da advogada foi rápida. "Documentado. Continuaremos monitorando. Mantenha-se firme, estamos avançando." O resto do dia transcorreu em um silêncio tenso. Luísa não viu Sofia nem Ricardo. Apenas Beatriz passando ocasionalmente pelo corredor, ignorando sua presença completamente. No final da tarde, quando estava prestes a sair, ouviu passos apressados se aproximando da biblioteca. Era a Dona Iracema, com expressão alarmada. "Menina Luísa, acabei de ver algo preocupante. 2 homens estiveram na escola de Sofia hoje, tentando intimidar a professora Márcia. Disseram que ela deveria reconsiderar seu depoimento se quisesse manter sua carreira. Uma amiga minha trabalha na limpeza da escola e me avisou agora." "Eles se identificaram?" "Não explicitamente, mas mencionaram estar representando interesses importantes e deixaram claro que sabiam tudo sobre ela, onde mora, seus horários até onde seu filho estuda." Luísa sentiu um calafrio. "Vou informar a advogada imediatamente. Isso é intimidação de testemunha, um crime sério." Enquanto digitava uma mensagem urgente para Fernanda relatando o incidente, Luísa percebeu que o caso estava escalando rapidamente. O que começara como uma observação preocupada havia se transformado em um confronto cada vez mais perigoso, e ela estava no centro dele. Os dias que se seguiram à primeira audiência foram caracterizados por uma tensão palpável na mansão dos Mendonça. Luísa continuava seu trabalho na biblioteca, mantendo um perfil discreto, enquanto documentava cada interação relevante. Ricardo, que costumava estar ausente, agora passava mais tempo em casa, observando a dinâmica familiar com olhos recém-despertos. Beatriz, por sua vez, mantinha uma fachada de normalidade,
embora sua hostilidade mal disfarçada em relação a Luísa fosse evidente. Quando cruzavam pelos corredores, seu olhar comunicava ameaças silenciosas. Sofia permanecia em grande parte isolada, embora as visitas regulares e não anunciadas do conselho tutelar parecessem ter motivado algumas melhorias superficiais em seu tratamento. Na quarta-feira, uma semana após a audiência, Luísa recebeu uma mensagem de Fernanda. Laudos concluídos. Resultados significativos. Audiência de seguimento marcada para sexta, 10 horas. Enquanto organizava uma estante de livros raros naquela tarde, Luísa ouviu vozes exaltadas vindas do escritório de Ricardo. Aproximando-se discretamente da porta entreaberta, conseguiu distinguir a discussão entre marido e esposa. Como você pôde esconder isso de mim? A voz de Ricardo soava incrédula e furiosa. 300 mil reais em tratamentos especializados que Sofia nunca recebeu? Você está exagerando, respondeu Beatriz, alternando entre defensiva e conciliadora. Esses recursos foram investidos no futuro dela. As escolas particulares, os tutores que, segundo Dona Iracema, nunca apareceram. Escolas onde ela mal comparece. Estou vendo os extratos agora, Beatriz. Pagamentos para spas, joalherias, sua clínica de estética. Tudo justificado como despesas educacionais e médicas para Sofia. Ricardo, você está sendo injusto. Cuido dessa casa, dessa família. Família? A voz dele se elevou. Você transformou minha filha em uma prisioneira. O laudo psicológico preliminar chegou hoje. Sabe o que diz? Que Sofia apresenta sinais de trauma, ansiedade crônica, medo de abandono. Ela desenhou nossa família, Beatriz. Você está representada como um monstro com garras. Houve um silêncio tenso, quebrado pela voz agora calculadamente fria de Beatriz. Você vai acreditar nos rabiscos de uma criança confusa e nos delírios daquela bibliotecária invejosa? Estou protegendo Sofia de influências negativas, dando estrutura para uma menina que perdeu a mãe e tem um pai ausente. Se alguém falhou aqui, Ricardo, foi você. A discussão continuou, mas Luísa afastou-se, não querendo ser descoberta. O laudo psicológico havia chegado e aparentemente confirmava suas observações. Mais importante, Ricardo finalmente parecia estar enxergando a realidade. No dia seguinte, uma notícia surpreendente agitou a mansão. Felipe Moraes, um jornalista investigativo respeitado do portal Observatório, havia publicado uma extensa reportagem sobre o caso, sem mencionar nomes por se tratar de menor de idade, mas com detalhes suficientes para tornar identificável a situação para quem conhecia a família. A matéria, intitulada Abuso Invisível, quando status protege agressores, detalhava como crianças de famílias abastadas podiam sofrer maus tratos ocultos sob a fachada de privilégio e educação rigorosa. O texto citava fontes anônimas do sistema judicial e documentos públicos do processo, revelando o padrão de isolamento, negligência emocional e apropriação indevida de recursos. A reação foi imediata. O telefone da mansão não parou de tocar. Amigos influentes, clientes do escritório de advocacia, conhecidos da alta sociedade paulistana, todos queriam saber o que estava acontecendo. Ricardo trancou-se em seu escritório, recusando-se a atender chamadas. Beatriz, por outro lado, concedeu entrevistas a blogs e sites simpáticos à sua versão, apresentando-se como vítima de uma conspiração, orquestrada por uma funcionária obsessiva. É revoltante como uma mulher dedicada à família pode ser perseguida desta forma, declarou ela para o portal Mulheres de Sucesso, entre lágrimas cuidadosamente ensaiadas. Tudo porque tentei impor limites a uma bibliotecária que desenvolveu um apego doentio pela minha enteada. Em paralelo a essa batalha midiática, outra frente se abria. Blogs anônimos começaram a publicar supostas revelações sobre o passado de Luísa, insinuando problemas psiquiátricos inexistentes e até um falso histórico de acusações similares em empregos anteriores. Quando Luísa viu seu nome sendo difamado online, entrou em contato imediatamente com Fernanda, que já estava monitorando a situação. É exatamente o que esperávamos, explicou a advogada. Beatriz está usando seus contatos para criar uma cortina de fumaça. Já entramos com medidas para responsabilizar os veículos que publicarem difamações sem verificação.
Enquanto isso, o jornalista Felipe Moraes entrou em contato. Ele tem interesse em falar com você. É seguro? Felipe é conhecido por sua integridade. Ele já teve acesso aos documentos públicos do processo e está fazendo um trabalho sério, não sensacionalista. Conversamos com a juíza, que autoriza sua participação desde que não sejam revelados detalhes que possam identificar Sofia diretamente. O encontro com Felipe aconteceu em um café discreto no bairro da Liberdade. O jornalista, um homem de 40 anos com expressão atenta e bloco de notas sempre à mão, ouviu atentamente enquanto Luísa relatava sua experiência. O que mais me intriga neste caso, comentou ele após ouvir por quase 1 hora, é como o abuso em famílias de alta renda segue padrões específicos. Raramente é físico, é psicológico, é financeiro, é o isolamento estratégico, é a manipulação da imagem pública. Exatamente, concordou Luísa. A violência se esconde atrás de justificativas de disciplina especial, educação diferenciada, tratamentos personalizados. Ninguém questiona porque tudo parece tão legítimo. E quanto ao pai? Você acredita que ele realmente não sabia? Luísa considerou a pergunta cuidadosamente. Acredito que ele escolheu não ver. É diferente. Ricardo se ausentou emocionalmente após perder a esposa. Delegou não apenas tarefas, mas a responsabilidade de observar, de estar presente. Permitiu que Beatriz construísse um mundo paralelo, onde ele só enxergava o que ela queria mostrar. A entrevista resultou em uma segunda reportagem ainda mais impactante, focada nos mecanismos psicológicos e sociais que permitem que abusos prosperem em ambientes privilegiados. A matéria gerou tanto impacto que a Ordem dos Advogados do Brasil e associações de proteção à infância manifestaram-se publicamente, pedindo atenção especial a casos similares que poderiam estar passando despercebidos. Na véspera da segunda audiência, enquanto a opinião pública se dividia entre apoiadores de Beatriz e defensores da intervenção protetiva, um novo elemento surgiu, e foi decisivo. Tiago Ferreira, chefe de segurança da mansão dos Mendonça, procurou Fernanda com uma informação crucial. O sistema de câmeras da residência havia capturado um incidente perturbador 3 noites antes. Com autorização judicial expedida emergencialmente e o consentimento de Ricardo, que, abalado pelas revelações recentes, estava cooperando com a investigação. As gravações foram acessadas. O vídeo, datado de 3h27 da madrugada, mostrava Beatriz entrando no quarto de Sofia, acordando a menina bruscamente e realizando uma ação que chocou até mesmo os profissionais mais experientes. Ela rasgava, página por página, um livro infantil que Sofia tentava proteger, enquanto gesticulava agressivamente e dizia algo que, embora sem áudio, claramente aterrorizava a criança. Luísa reconheceu imediatamente o livro. Era um exemplar de contos que havia pertencido à mãe de Sofia, uma das poucas memórias físicas que a menina tinha de Clarissa. Quando o vídeo foi apresentado na segunda audiência, na manhã de sexta-feira, o efeito foi devastador. A máscara de Beatriz caiu completamente. Seu advogado tentou argumentar que o vídeo não tinha áudio e poderia estar sendo mal interpretado, mas a linguagem corporal violenta e a destruição deliberada de um objeto afetivo da criança falavam por si. A juíza Cecília Almeida assistiu à gravação com expressão grave antes de se voltar para os laudos, apresentados pelo Dr. Paulo Ramos e pela Dra. Marina Guimarães. O relatório psicológico indica trauma significativo, explicou o Dr. Paulo. Sofia apresenta hipervigilância, ansiedade de separação e medos específicos associados à figura materna substituta. Em sessões de terapia com bonecos, repetidamente encena cenas de humilhação e isolamento. Seu desenvolvimento emocional está sendo severamente comprometido. A doutora Marina complementou com suas observações médicas. A criança apresenta baixo peso para a idade, sinais de estresse crônico como unhas roídas até a cutícula, queda de cabelo e distúrbios do sono, todos compatíveis com negligência e abuso psicológico continuado. Ricardo, que assistia a tudo com expressão devastada, levantou-se em determinado momento. Meritíssima, gostaria de fazer uma declaração. Com a permissão da juíza, ele continuou. Falhei com minha filha.
Acreditei estar proporcionando o melhor para ela ao me concentrar em construir segurança financeira, enquanto negligenciei o mais importante, seu bem-estar emocional e sua segurança dentro de nossa própria casa. Não percebi, ou não quis perceber, os sinais de abuso. Estou profundamente arrependido e disposto a fazer o que for necessário para reparar o dano. Beatriz, que até então mantinha uma compostura estudada, explodiu em indignação. Isso é uma farsa. Estão todos conspirando contra mim. Ricardo, você vai acreditar nestes estranhos em vez da sua própria esposa. A juíza bateu o martelo exigindo ordem. Depois de um momento tenso, proferiu sua decisão. Com base nas evidências apresentadas, nos laudos profissionais e no evidente risco à integridade física e psicológica da menor, determino o afastamento imediato de Sofia Mendonça, da residência familiar. A criança será encaminhada provisoriamente a uma casa de acolhimento especializada, onde receberá o suporte necessário enquanto o caso prossegue. Beatriz levantou-se abruptamente, mas a juíza continuou imperturbável. Adicionalmente, proíbo qualquer contato da senhora Beatriz Vasconcelos Mendonça, com a menor até segunda determinação. Quanto ao senhor Ricardo Mendonça, poderá realizar visitas supervisionadas 3 vezes por semana, condicionadas a relatórios de acompanhamento psicológico regular. A juíza ajustou os óculos antes de prosseguir com a parte mais grave. Os autos serão remetidos ao Ministério Público para a apuração dos crimes de maus-tratos, previstos no artigo 136 do Código Penal, e apropriação indébita, conforme artigo 168 do mesmo Código. A investigação financeira detectou desvio de aproximadamente R$ 1,2 milhão do fundo, destinado à menor. Beatriz virou-se para seu advogado, sussurrando furiosamente, mas a juíza ainda não havia terminado. Por fim, determino que todos os profissionais envolvidos no caso recebam medidas protetivas contra possíveis retaliações, incluindo a senhorita Luísa Santos, a professora Márcia Oliveira, Dona Iracema Almeida e o jornalista Felipe Moraes. Qualquer tentativa de intimidação ou difamação resultará em consequências legais imediatas. Quando a audiência foi encerrada, Luísa sentiu um peso enorme sendo retirado de seus ombros. Sofia estaria finalmente protegida, pelo menos por enquanto. No corredor, enquanto acompanhantes do conselho tutelar já se preparavam para buscar a menina na mansão, Ricardo aproximou-se de Luísa. Senhorita Santo, Luísa, eu... Ele parecia lutar com as palavras. Como não percebi? Como permiti que isso acontecesse bem debaixo do meu nariz? O senhor viu o que estava preparado para ver, respondeu Luísa suavemente. Agora tem a chance de fazer diferente. Eu quero. Quero reconquistar a confiança da minha filha. Ser o pai que ela merece. Só não sei como. Estando presente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Sofia precisa saber que pode contar com você. Incondicionalmente. Ricardo assentiu, os olhos marejados. Obrigado por ter feito o que eu deveria ter feito. Por ter protegido minha filha. Naquela tarde, enquanto Sofia era levada para a casa de acolhimento especializada, um local sereno nos arredores de São Paulo, com equipe multidisciplinar e estrutura acolhedora, Luísa esvaziava sua mesa, na biblioteca da mansão. Havia sido oficialmente demitida, como era esperado, mas com uma indenização substancial determinada pela juíza para prevenir retaliação financeira. Ao sair pela última vez pelos portões imponentes, Luísa olhou para trás. A mansão nunca havia parecido tão fria e vazia, apesar de toda sua opulência. Em seu carro esperava Fernanda. Como está se sentindo? Perguntou a advogada. Aliviada por Sofia, preocupada com o que vem pela frente. Luísa colocou a caixa com seus pertences no banco traseiro. Espero que ela fique bem nesse lugar novo. A Casa Arco-Íris é um dos melhores centros de acolhimento do estado, especializada em casos como o dela, com equipe preparada para traumas complexos. Fernanda sorriu gentilmente. E tenho uma notícia. A juíza autorizou que você faça visitas a Sofia, se desejar. Ela perguntou especificamente por você. Luísa sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. Claro que desejo. Prometi a ela que não a abandonaria. Enquanto deixavam o bairro Nobre em direção ao centro, Fernanda comentou: Sabe,
Este caso pode criar um precedente importante. Já recebemos contatos de 3 outros profissionais, uma professora de música, um motorista e uma enfermeira particular, relatando situações similares em famílias abastadas. Pessoas que testemunharam abusos, mas temiam não ser acreditadas por causa do status dos agressores. A reportagem do Felipe está abrindo portas? Mais do que isso, está abrindo olhos. Os abusos em famílias de elite costumam ser mais sutis, mais sofisticados, mais facilmente disfarçados como privilégios. O que você fez, Luísa, foi mostrar que não importa quanta riqueza ou influência alguém tenha, ninguém está acima da lei quando se trata de proteger uma criança. Enquanto o carro avançava pelo trânsito caótico de São Paulo, Luísa refletia sobre toda a jornada, das primeiras observações inquietantes à ação decisiva que mudou o destino de Sofia. O caminho havia sido difícil, arriscado, muitas vezes solitário, mas ao lembrar-se do rosto da menina, de sua resiliência silenciosa, sabia que cada passo tinha valido a pena. Na casa Arco-Íris, naquele exato momento, Sofia recebia seu novo quarto. Simples, mas acolhedor, com paredes coloridas e uma estante com livros infantis cuidadosamente selecionados. Pela primeira vez em muito tempo, a menina não precisava pedir permissão para tocar nos objetos. Não precisava temer represálias por simplesmente ser criança. A equipe de psicólogos explicou-lhe gentilmente onde estava e por quê. Disseram que seu pai viria visitá-la em breve e que uma amiga especial, a tia da biblioteca, também tinha permissão para vê-la. Sofia não sorriu abertamente. Os traumas levam tempo para cicatrizar, mas um pequeno brilho de esperança surgiu em seus olhos, como uma chama tímida que finalmente tinha oxigênio para crescer. Naquela noite, enquanto Sofia era acompanhada para sua primeira sessão de terapia lúdica, a notícia do caso alcançava proporções nacionais. O vídeo da agressão, com o rosto de Sofia protegido por tarjas, foi exibido em telejornais. Especialistas debatiam como identificar abusos psicológicos em diferentes contextos sociais. Associações de proteção à infância recebiam um fluxo inédito de denúncias similares. Na sede do jornal Observatório, Felipe Moraes recebia uma ligação de seu editor. Sua série de reportagens havia sido indicada ao Prêmio ESSO de Jornalismo. Você humanizou uma questão que muitos preferem ignorar, disse o editor. Mostrou que há coragem cívica em proteger os mais vulneráveis, mesmo contra os mais poderosos. No pequeno apartamento de Dona Iracema, a governanta que arriscara seu sustento para defender Sofia recebia uma oferta de emprego de outra família, não tão rica quanto os Mendonça, mas com valores mais alinhados aos seus. O novo empregador havia ficado impressionado com sua integridade ao testemunhar no caso. Na escola Montessori, a professora Márcia organizava uma capacitação para toda a equipe sobre identificação de sinais de abuso e negligência, especialmente em contextos onde as aparências são cuidadosamente mantidas. E na casa de Luísa, uma bibliotecária que havia transformado sua atenção aos detalhes e amor aos livros em ferramentas de justiça, o telefone tocava. Era Fernanda. Você pode visitar Sofia amanhã, às 10 horas. Ela está ansiosa para te ver. A Casa Arco-Íris ocupava uma antiga chácara reformada na região de Cotia, a cerca de 40 minutos de São Paulo. Cercada por árvores e com um jardim bem cuidado, a instituição em nada lembrava o estereótipo frio de abrigos para menores. Luísa estacionou seu carro na entrada e foi recebida por Carmen Soares, a coordenadora do espaço. Sofia está te esperando na biblioteca, informou Carmen com um sorriso gentil. Desde que soube que você viria, tem passado a maior parte do tempo lá. Luísa seguiu a coordenadora por um corredor decorado com desenhos infantis emoldurados, até chegarem a uma sala aconchegante, com estantes baixas repletas de livros coloridos, puffs espalhados pelo chão e uma grande janela que iluminava o ambiente com luz natural. Sofia estava sentada em um puff azul, folheando um livro. Quando ergueu os olhos e viu Luísa, sua expressão se transformou. Não em um sorriso aberto, ainda era cedo para isso, mas em algo igualmente valioso. Um olhar de reconhecimento seguro, de confiança. Tia Luísa, exclamou levantando-se. Olá, Sofia.
Luísa se aproximou, agachando-se para ficar na altura da menina. Como você está? Sofia olhou brevemente para Carmen, como se buscasse permissão ou confirmação antes de responder. Estou bem. Aqui tem muitos livros e ninguém grita comigo. A simplicidade da frase atingiu Luísa profundamente. Para Sofia, a ausência de hostilidade já era um grande avanço. Trouxe uma coisa para você, disse Luísa, retirando um pacote da bolsa. Lembra daquele livro que você me contou que foi danificado? Encontrei outro exemplar igualzinho. Os olhos de Sofia se arregalaram quando ela desembrulhou o presente. Uma edição nova do mesmo livro de contos que Beatriz havia destruído, aquele que havia pertencido à sua mãe. É igual ao da mamãe, murmurou, acariciando a capa. Pensei que poderíamos ler juntas se você quiser. Sofia assentiu, acomodando-se novamente no puff e indicando o espaço ao lado para Luísa. Durante a próxima hora, elas leram os contos, com Luísa fazendo vozes diferentes para cada personagem, arrancando pela primeira vez desde que se conheceram pequenos sorrisos genuínos da menina. Ao final da visita, quando Carmen indicou discretamente que o tempo estava acabando, Sofia segurou a mão de Luísa com força. Você vai voltar? Sempre que me permitirem, prometeu Luísa. E saiba que muitas pessoas estão trabalhando para garantir que você fique bem, segura e feliz. Meu pai vem me ver amanhã, comentou Sofia com expressão difícil de decifrar. A doutora Ana vai estar junto. A doutora Ana era a psicóloga da Casa Arco-Íris, responsável por acompanhar as visitas supervisionadas de Ricardo. Luísa assentiu, mantendo o tom neutro. Que bom. É importante vocês conversarem. Você acha que ele gosta de mim? A pergunta veio carregada de insegurança, revelando uma das feridas mais profundas deixadas pela negligência. Sofia, tenho certeza absoluta que seu pai ama você muito. Às vezes os adultos cometem erros, mesmo querendo acertar. O importante é que agora ele está tentando fazer diferente. A menina considerou a resposta, abraçando o livro contra o peito. Tia Luísa, aqui é bom, mas não é para sempre, né? Onde vou morar depois? A pergunta era complexa demais para uma resposta simples. Isso ainda vai ser decidido, com muito cuidado, pensando sempre no que é melhor para você. Mas não se preocupe com isso agora, está bem? Você está segura aqui, e isso é o que importa no momento. Ao deixar a Casa Arco-Íris, Luísa encontrou Fernanda esperando no estacionamento, como haviam combinado. Como ela está? Perguntou a advogada. Melhor do que eu esperava. Mais relaxada. Ainda tem muitas questões não resolvidas, especialmente sobre o pai, mas parece estar recebendo o suporte adequado. Fernanda assentiu, satisfeita. Os relatórios preliminares são positivos. A equipe nota melhora significativa nos padrões de sono e alimentação. Ela ainda não verbalizou muito sobre a madrasta, mas nas sessões de terapia com bonecos, a figura que representa Beatriz sempre acaba isolada ou de castigo. E quanto ao processo? Alguma novidade? Várias, na verdade. Vamos conversar no caminho. Enquanto dirigiam de volta a São Paulo, Fernanda atualizou Luísa sobre os desdobramentos do caso. O Ministério Público havia formalizado denúncia contra Beatriz por maus-tratos e apropriação indébita. Uma auditoria completa do fundo financeiro de Sofia revelara desvios ainda maiores do que o inicialmente identificado. Quase R$ 2 milhões haviam sido transferidos para contas pessoais da madrasta nos últimos 2 anos. Ricardo foi colocado como testemunha, não como réu, já que está colaborando plenamente, explicou Fernanda. Ele contratou uma equipe independente para restaurar o fundo de Sofia, não apenas devolvendo o valor desviado, mas triplicando-o como compensação. Também estabeleceu um conselho gestor com supervisão judicial, para garantir que ninguém mais possa manipular esses recursos. E como ele está lidando com tudo isso? Pelo que sei, reduziu drasticamente sua carga de trabalho no escritório, delegou diversos casos para sócios e está em terapia intensiva. Parece genuinamente determinado a reconstruir seu relacionamento com Sofia, embora entenda que isso levará tempo. E Beatriz? Entrou com pedido de divórcio 3 dias depois da segunda audiência. Ela ainda mantém a narrativa de conspiração contra ela, mas aceitou um acordo que inclui cláusula de não aproximação de Sofia.
Provavelmente está tentando amenizar as consequências criminais. Luísa absorveu as informações em silêncio, pensando em todos os desdobramentos que um único ato de coragem pode gerar. A decisão de documentar o que testemunhara, de buscar ajuda profissional, de enfrentar um sistema que frequentemente favorece os poderosos. Tudo isso havia criado ondas de mudança que iam muito além de Sofia. Tem outra coisa, continuou Fernanda, interrompendo seus pensamentos. Recebi convites de 3 associações de proteção à infância para apresentarmos o caso. Anonimizado, claro, como estudo para profissionais que trabalham com crianças. Eles querem criar protocolos melhores para identificar abusos em contextos de privilégio. É uma excelente ideia, concordou Luísa. Quanto mais pessoas souberem reconhecer os sinais. Exatamente. E por falar nisso, recebi uma proposta que pode te interessar. Fernanda mostrou um e-mail em seu celular. A Associação Brasileira de Bibliotecários está organizando um workshop sobre o papel de profissionais de biblioteconomia na proteção infantil. Querem que você seja palestrante principal. Luísa leu o convite surpresa. Eu? Mas não sou especialista em proteção infantil. Você fez algo que muitos especialistas não conseguem. Observou com atenção, documentou metodicamente e agiu com determinação. Tem ideia de quantas crianças em situações similares são ignoradas porque ninguém nota os padrões ou tem coragem de reportá-los? A ideia de transformar sua experiência em conhecimento útil para outros profissionais fez Luísa refletir sobre um novo propósito. Desde que deixara a mansão dos Mendonça, estava considerando seus próximos passos profissionais. Várias famílias abastadas haviam feito contato, interessadas em seus serviços de biblioteconomia, mas ela se perguntava se não poderia contribuir de forma mais significativa. Vou considerar o convite, respondeu finalmente. Se minha experiência puder ajudar outras crianças. Nas semanas seguintes, a vida de todos os envolvidos no caso continuou se transformando. A Casa Arco-Íris reportava progressos consistentes no desenvolvimento de Sofia. Ela havia voltado a frequentar a escola, uma instituição diferente, recomendada pela equipe multidisciplinar. Estava ganhando peso, dormindo melhor e, gradualmente, recuperando a confiança para expressar suas emoções. As visitas de Ricardo, inicialmente tensas e formais, foram se tornando mais naturais. Sob orientação psicológica, ele aprendia a realmente escutar sua filha, a estar presente não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Levava livros para lerem juntos, interessava-se genuinamente por suas atividades escolares e respeitava seu ritmo de reaproximação. Luísa continuava visitando Sofia regularmente, tornando-se uma presença constante e confiável em sua vida. Após uma dessas visitas, foi abordada por Carmen com uma pergunta inesperada. Já considerou ser família acolhedora para Sofia? Família acolhedora? Luísa repetiu surpresa. É uma modalidade intermediária entre o acolhimento institucional e a adoção. A criança vive com uma família ou pessoa cadastrada e avaliada pelo judiciário, que oferece acolhimento temporário até que a situação familiar se resolva. Eu nunca considerei isso, admitiu Luísa. Acha que seria uma possibilidade? Sofia claramente tem um vínculo forte com você, respondeu Carmen. E você demonstrou compromisso consistente com seu bem-estar. Seria um processo, claro. Avaliações, cadastro, preparo. Mas, se estiver interessada, posso colocá-la em contato com a equipe técnica do judiciário. A ideia ficou com Luísa nos dias que se seguiram. Seu apartamento modesto teria espaço para uma criança? Sua rotina comportaria as responsabilidades? Mais importante, seria o melhor para Sofia? Estas perguntas a acompanhavam enquanto reorganizava sua vida profissional. Decidira aceitar o convite para o workshop da Associação de Bibliotecários e, durante a preparação, transformou sua experiência em um artigo técnico sobre documentação e observação como ferramentas de proteção. O texto chamou a atenção da academia e logo foi convidada para ministrar aulas em um curso de especialização em biblioteconomia social. Em uma tarde de sexta-feira, cerca de 3 meses após o início do acolhimento de Sofia,
Luísa foi convocada para uma reunião na Vara da Infância e Juventude. Ricardo também estaria presente, assim como a equipe técnica da Casa Arco-Íris e representantes do Conselho Tutelar. A juíza Cecília Almeida conduziu o encontro com a mesma seriedade atenta que demonstrara durante todo o processo. Estamos aqui para discutir os próximos passos no caso de Sofia Mendonça. Os relatórios da equipe multidisciplinar indicam progressos significativos, mas também apontam a necessidade de uma transição para um ambiente mais familiar, preservando os avanços já conquistados. Ricardo, que nas últimas semanas havia demonstrado um comprometimento genuíno com sua recuperação pessoal e com a reaproximação com a filha, foi o primeiro a falar. Meritíssima, minha prioridade absoluta é o bem-estar de Sofia. Reconheço que falhei gravemente como pai e estou empenhado em reconstruir nossa relação. No entanto, entendo que uma reintegração imediata pode não ser o mais adequado. Neste momento, a juíza assentiu, apreciando a autoconsciência que ele demonstrava. De fato, Dr. Mendonça, a equipe técnica recomenda uma transição gradual, começando com um modelo de guarda compartilhada entre o senhor e uma família acolhedora. A questão agora é: quem poderia assumir esse papel? Foi então que Carmen apresentou a sugestão que havia feito a Luísa semanas antes. Sofia estabeleceu um vínculo particularmente forte com a senhorita Santos. Ela representa segurança e confiança para a menina, e foi a primeira adulta a efetivamente protegê-la. Acreditamos que seria uma candidata ideal para a família acolhedora, se estiver disposta. Todos os olhares se voltaram para Luísa, que sentiu o peso da responsabilidade que tal decisão representaria. Senhorita Santos, indagou a juíza, esta é uma possibilidade que a senhora consideraria? Luísa respirou fundo antes de responder. Meritíssima, desde o momento em que percebi o que estava acontecendo com Sofia, meu único objetivo foi protegê-la. Se a equipe técnica acredita que posso contribuir para sua recuperação neste novo papel, estou disposta a fazer o que for necessário. A juíza consultou os relatórios à sua frente. A senhora já passou por avaliações preliminares que indicam aptidão para o papel. Entretanto, devo esclarecer que seria um compromisso significativo, envolvendo adaptações em sua vida pessoal e profissional. Compreendo plenamente, meritíssima. E quanto ao senhor Dr. Mendonça? Como se sente em relação a esta possibilidade? Ricardo olhou para Luísa com uma mistura de gratidão e respeito. Sofia confia na senhorita Santos de uma forma que ela não confia mais em mim, por enquanto. Se este arranjo permitir que minha filha se sinta segura enquanto reconstruímos nossa relação, não poderia apoiá-lo mais. Após quase 2 horas de discussões técnicas, a juíza anunciou sua decisão. Sofia seria gradualmente transferida para a guarda compartilhada entre Luísa e Ricardo. A menina residiria principalmente com Luísa, enquanto manteria encontros regulares com o pai, inicialmente supervisionados, depois progressivamente mais independentes. É essencial que todos compreendam, ressaltou a doutora Cecília, que o objetivo final é o que for melhor para Sofia. Seja a reintegração total à guarda paterna, seja a manutenção deste modelo compartilhado ou qualquer outro arranjo que se mostre adequado ao seu desenvolvimento saudável. O mais importante é que Sofia seja ouvida e respeitada em suas necessidades. Uma semana depois, chegou o momento de comunicar a decisão à própria Sofia. Em uma sala acolhedora na Casa Arco-Íris, com a presença de sua psicóloga, a menina ouviu atentamente as explicações. Isso significa que vou morar com a tia Luísa? Perguntou, procurando confirmação. Sim, se você quiser, respondeu a psicóloga. E também vai ver seu pai regularmente. Vocês vão construir uma nova rotina aos poucos. Sofia considerou a informação por alguns instantes, antes de perguntar. E a madrinha Beatriz? Ela vai estar lá? Não, Sofia. Beatriz não poderá se aproximar de você. Um suspiro quase imperceptível de alívio escapou da menina. Posso levar meus livros? Todos eles, garantiu Luísa, que assistia à conversa com o coração acelerado. E vamos comprar mais se você quiser. Sua casa é grande? A pergunta era tão prática, tão infantil em sua simplicidade, que arrancou sorrisos gentis dos adultos.
Não é grande como a mansão, explicou Luísa honestamente. É um apartamento médio, com 2 quartos. Um será todo seu para decorarmos juntas. Sofia pareceu satisfeita com a resposta. Depois de mais algumas perguntas práticas, sobre a escola, sobre seu pai, sobre a possibilidade de ter um bichinho de estimação, a menina surpreendeu a todos com uma declaração simples, mas profunda. Eu quero ir. Com a tia Luísa eu não tenho medo. A mudança aconteceu gradualmente, como recomendado pela equipe técnica. Primeiro, visitas de Sofia ao apartamento de Luísa para conhecer o espaço, depois uma pernoite no fim de semana, até que, finalmente, em uma manhã ensolarada de domingo, a transferência foi completada. O quarto que Luísa preparara para Sofia era simples, mais acolhedor, paredes em tom suave de verde, uma cama com colcha colorida, uma estante já parcialmente preenchida com livros e uma escrivaninha para estudos e desenhos. Juntas, nas semanas seguintes, foram personalizando o espaço com desenhos da própria Sofia, pequenos objetos decorativos escolhidos por ela e fotografias, incluindo uma da mãe, Clarissa, que Ricardo havia fornecido. A nova rotina foi se estabelecendo naturalmente. Sofia voltou a frequentar regularmente a escola, agora uma instituição menor, com abordagem mais personalizada. Luísa reorganizou seus horários de trabalho, dividindo-se entre consultorias de biblioteconomia e as aulas que começara a ministrar na especialização. Às terças e quintas, Sofia passava a tarde com o pai, que havia alugado um apartamento próximo e reduzido drasticamente seus compromissos profissionais. Não foi um processo sem desafios. Sofia ainda tinha pesadelos ocasionais, momentos de insegurança e dificuldades para expressar certas emoções. Continuava em terapia semanal e a equipe multidisciplinar mantinha acompanhamento regular. Mas os progressos eram evidentes e consistentes. 6 meses após a mudança, durante uma audiência de reavaliação, a juíza Cecília ouviu os relatórios atualizados com evidente satisfação. Sofia demonstra desenvolvimento emocional significativo, reportou a psicóloga. O vínculo com a guardiã, Senhora Santos, é seguro e positivo, proporcionando a base de confiança necessária para que ela processe seus traumas. A relação com o pai está em reconstrução gradual, com engajamento autêntico de ambas as partes. E quanto ao desempenho acadêmico? Questionou a juíza. Impressionante recuperação. Sofia sempre teve potencial excepcional, que estava sendo sufocado pelo ambiente tóxico. Agora, com apoio adequado, está florescendo academicamente. Ao final da audiência, a juíza confirmou a manutenção do arranjo atual, com pequenos ajustes, para aumentar gradualmente o tempo de convívio entre Sofia e Ricardo, conforme o conforto da menina permitisse. Algum contato ou tentativa de aproximação por parte da senhora Beatriz Vasconcelos? Perguntou a doutora Cecília antes de encerrar. Nenhum, meritíssima, respondeu Fernanda, que continuava acompanhando o caso. Ela deixou o país após o acordo de divórcio. Pelo que sabemos, está na Europa, mantendo distância conforme determinado judicialmente. O caso de Sofia inspirou mudanças que transcenderam sua situação individual. Felipe Moraes, o jornalista que cobrira a história, recebeu o Prêmio ESSO por sua série de reportagens sobre abuso infantil em contextos privilegiados. Seu trabalho motivou uma força-tarefa especial no Ministério Público para investigar casos similares. A Associação Brasileira de Bibliotecários, em parceria com o Conselho Federal de Psicologia, desenvolveu um protocolo de identificação de sinais de abuso e negligência, especificamente para profissionais que trabalham em residências de alto padrão, bibliotecários particulares, tutores, governantas e outros funcionários frequentemente ignorados como potenciais protetores. Luísa transformou sua experiência em material para um curso universitário sobre biblioteconomia e responsabilidade social, ensinando futuros profissionais a reconhecerem seu papel potencial na proteção de crianças vulneráveis. Ricardo, após intenso trabalho terapêutico, encontrou um novo equilíbrio entre sua carreira e seu papel como pai. Reduziu permanentemente sua carga de trabalho, delegou responsabilidades e reorganizou suas prioridades. Nas palavras de seu terapeuta, havia redescoberto sua capacidade de estar presente.
E Sofia? Em seu novo lar modesto e afetuoso com Luísa, aos poucos redescobria a alegria de ser criança. Sua risada, antes raramente ouvida, tornou-se parte do cotidiano. Desenvolveu novos interesses. A leitura continuava sendo seu favorito, mas agora também gostava de desenhar, tocar teclado e cuidar de Flora, a gatinha que Luísa adotara para ela. Em uma noite tranquila de inverno, quase um ano após o início de toda a jornada, Sofia e Luísa estavam sentadas na pequena varanda do apartamento, observando as luzes da cidade enquanto tomavam chocolate quente. Tia Lu, chamou Sofia, usando o apelido carinhoso que havia criado. Você acha que um dia vou esquecer tudo de ruim que aconteceu? Luísa considerou cuidadosamente a pergunta antes de responder. Não acho que esquecemos completamente as coisas difíceis, Sofia, mas acredito que elas podem se transformar dentro de nós. As experiências que nos machucam podem nos tornar mais fortes, mais compreensivos com a dor dos outros. Sofia assentiu, pensativa, soprando a superfície do chocolate. Como você? Você viu que eu estava triste e fez alguma coisa. Exatamente. Todos podemos escolher olhar com atenção, notar quando algo não está certo e ter coragem de agir. A menina ficou em silêncio por um momento, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu noturno. Quando eu crescer, declarou finalmente, quero ajudar outras crianças que estão tristes como eu estava. Luísa sentiu os olhos marejarem, tocada pela profundidade e generosidade daquela alma resiliente de apenas 8 anos. Você vai, Sofia, tenho certeza que vai. Naquela noite, enquanto ajudava Sofia a se preparar para dormir, Luísa refletiu sobre o extraordinário poder das pequenas ações. Um olhar atento, uma observação documentada, uma decisão de não se calar. Gestos aparentemente simples que, juntos, haviam alterado completamente o curso de uma vida. Na estante do quarto de Sofia, entre livros infantis e pelúcias, havia uma pequena placa emoldurada com palavras que Luísa havia escolhido cuidadosamente. Era uma citação que resumia tudo o que haviam aprendido juntas. Proteger uma criança não exige poderes extraordinários. Exige olhos atentos, coração aberto e a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando parece difícil. Sofia adormeceu serenamente, segurando o livro de contos que um dia pertencera à sua mãe. Não o original destruído, mas o novo exemplar que Luísa lhe dera, agora tão precioso quanto o primeiro. Em seu desenho mais recente, pendurado na parede do quarto, havia 3 figuras de mãos dadas. Ela no centro, o pai de um lado e Luísa do outro. Acima, um céu azul cheio de pássaros livres. A transformação continuaria, dia após dia, página após página de uma nova história sendo escrita com cuidado, respeito e amor. Os verdadeiros antídotos para o abuso que um dia tentou apagar seu brilho. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Sofia e Luísa tenha tocado profundamente seus corações. Para continuar essa jornada de narrativas que nos fazem refletir sobre a coragem necessária para proteger os mais vulneráveis, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando no botão à esquerda. Se esta história despertou algo em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar aquele like especial neste vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram as complexidades da vida, os laços humanos e a força que existe em pequenos atos de coragem. Compartilhem seus pensamentos nos comentários, como vocês se sentiram ao acompanhar a jornada de Sofia. Já testemunharam situações onde alguém teve a coragem de fazer a diferença na vida de uma criança? Suas experiências e reflexões são valiosas para a nossa comunidade. Até a próxima história. Lembrem-se sempre que a verdadeira transformação começa com um simples olhar atento.